E aí, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo me vendo, espero que esteja dando certo. Tá funcionando. Boa noite a todos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aí em mais uma live, mais um tempo. Tamo junto nessa jornada aí, né? Como eu disse, 8h05 começamos o nosso tempo. Desde já peço que você compartilhe, entre no nosso canal lá no YouTube, que é Que Ele Cresça, Ministério Que Ele Cresça, e possa se inscrever, curtir, compartilhar a nossa página. Assim está ajudando esse trabalho a ser divulgado e talvez essa mensagem possa falar com o coração de mais alguém, não é verdade? Hoje nós vamos ler alguns versículos bem legais. Na realidade, todos são bem legais. Certo? Vamos esperar o povo chegar, entrar, né? Como de costume. Enquanto isso eu vou pegando meus versículos aqui, tá? Aqui, perfeito. Isso. 13, tá. Ok. Vamos esperar um pouquinho. Deus abençoe todos vocês, né? Vamos ver aqui. Espero que a iluminação esteja boa, espero que tudo esteja fluindo aí para vocês também. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder dar início ao nosso tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre João 21, mas tem diversos outros versículos também para a gente falar e compartilhar. Não é verdade? Vamos ver aqui. Falta 2 minutinhos. Quem quiser também tem outros vídeos nossos lá no nosso canal no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha outra hora, outro momento. E também esse vídeo fica gravado, né? Fica gravado. Hoje tem uma amiguinha nossa de aniversário. Ela se chama Sarayu. É uma amiguinha do meu filho que participa com a gente também nos nossos encontros. Parabéns, menina. Deus te abençoe. Que tu possa cada vez mais crescer a estatura do homem perfeito que é Jesus Cristo. E continue sendo essa bela menina que tu és, tá? Te amamos muito. Opa, seja bem-vinda minha madrinha, seja bem-vinda minha sogra, seja bem-vindo todos que estão se conectando aí. Conectando esse tempo de oração, de palavra. É verdade? Vamos ver aqui. Um minutinho. Vamos esperar um minutinho para nós dar início ao nosso tempo. Terça passada nós não tivemos nossa reunião aqui online. Boa noite, boa noite. Terça passada nós não tivemos, né? Mas a gente sempre avisa quando não vai ter, assim como a gente também avisa quando vai ter. Que imprevistos acontecem. Não é verdade? Vamos ver aqui. Vou marcar aqui minha colinha para nós não se perder, né? Então é isso aí. Vamos orar? 8h05, como a gente tem combinado. Que você possa fechar os seus olhos aí na sua casa e possa orar e pedir a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, tá? Amém. Graças a Ti, Jesus. Graças ao Teu reino, graças à Tua bondade, à Tua misericórdia, à Tua mansidão. Querido Deus, eu te agradeço, te louvo por esse dia, pelo despertar, pelo acordar, por poder andar, caminhar, falar, sorrir, para poder te sentir, Senhor. Te louvo, te agradeço por tudo isso. Te louvo porque você é santo, você é justo e você é verdadeiro.
Quero te pedir, querido Deus, que teu Espírito Santo possa estar invadindo a casa de cada um que está nos vendo, cada um que vai nos tá vendo, está nos vendo agora e vai nos ver depois. Que teu Espírito Santo possa abençoar o lar de cada um, possa transformar, libertar e reconstruir, Senhor Jesus. Que a tua paz reine sobre cada casa, Senhor Jesus. Quero te pedir que você nos dê um tempo de palavra, que possamos aprender de você, que a gente possa crescer, Senhor. Que a gente possa ouvir de você, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, Mônica. Que legal que tá isso aí. Então, vamos ler a palavra de Deus, que é o que nos motiva, que é o que nos dá força, é o que nos transforma, é o que nos dá, que nos guia e que nos dá um direcionamento, né? Como diz a própria palavra de Deus, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não é verdade? Nós vamos ler primeiramente Mateus 16, 19. O nome desse título eu ia pôr aqui, mas acabei não pondo, mas é Resgatando a Nossa Identidade. Algum momento da nossa vida, da nossa jornada, a gente perdeu a nossa identidade, perdeu o nosso quem somos nós, o que devemos fazer ou como devemos proceder, né? Algo no meio do percurso da nossa jornada afetou a nossa trajetória, se não tem nos afetado até hoje, não é verdade? Não tem nos atrapalhado até hoje. E eu tenho andado muito por aí, por essa jornada, e conversado com diversos tipos de pessoas, e muitas pessoas passam por isso. Passam por esse... Quem sou eu? Para onde que eu vou? Será que Jesus continua me amando? Lá atrás eu fiz promessas e hoje eu não estou cumprindo. Como que eu vou dizer? Me perdi no caminho. E o que a Bíblia nos diz isso? Amém. Deus te abençoe, brothers. Sabe, então todos nós temos uma identidade, né? Todos nós fomos chamados por Deus, né? Todos nós, a partir do momento que reconhecemos como Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornamos filhos de Deus. A palavra diz que quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E lá atrás, talvez, quem já é uma pessoa que já tem uma caminhada cristã há mais tempo, se encontrou com Deus, mas hoje está, devido às circunstâncias da vida, acabou, eu não gosto dessa palavra desviando, porque ninguém sai do reino de Deus a partir do momento que se conectou com Jesus, né? Mas acabou como é que eu vou dizer? Seguindo outro rumo. Isso não quer dizer que não ame Jesus, isso não quer dizer que não tem sentimentos e que não queira voltar para o reino de Deus, né? E aconteceu isso com algumas pessoas, alguns homens de Deus na Bíblia também. E nós vamos ler um pouquinho isso para entender e confortar o nosso coração, saber que Deus sempre vai estar ali de braços abertos para nós. Eu gostaria que vocês pegassem na Bíblia de vocês Mateus 16, vamos ver aqui. Vamos com do 13, tá? 16, versículo 13. Aqui no meu cabeçalho está escrito assim: a confissão de Pedro. Vou ler aqui, tá? Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então Jesus perguntou para os seus discípulos à parte: o que as pessoas dizem que sou eu?
né? Jesus perguntou para eles. Aí eles responderam. Eles disseram, uns João Batista, outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas. Ele disse que o povo diz isso, que o povo estava, tu é isso, tu é aquilo, porque a semelhança das coisas eram parecidas, né? Da forma de libertar, pregar, curar, transformar. Disse-lhe Jesus, e vós, que dizem quem eu sou? Então Jesus perguntou primeiramente quem o povo achava e depois perguntou para os discípulos, tá, mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam de mim? Quem que vocês pensam que eu sou? Vocês estão comigo todo esse tempo. O que vocês pensam? E Simão, Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O apóstolo Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo aqui na terra. Então, olha o que Jesus falou. Boa noite, brothers. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne, não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então ele quis dizer o que para Pedro? Pedro, não foi a carne que te revelou, não foi algo que tu pudesse pensar de ti mesmo. Não foi a tua capacidade humana, o teu raciocínio humano que te levou a pensar isso de mim, mas sim o Espírito de Deus que pôs isso dentro de ti. Olha só que legal isso. Então, Pedro encontrou Jesus, encontrou o verdadeiro Cristo. Porque às vezes a gente pode achar não o verdadeiro Cristo. A gente pode achar que é um Elias, que a gente pode, como o povo, mas não tinha certeza de que era Jesus. E muitas vezes a gente procura em diversas outras coisas a nossa identidade, mas não encontra. Curte só o que ele vai dizer. Aí continuou Jesus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então Pedro encontrou Jesus de verdade. E quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o propósito da vida dele, ele encontrou a identidade dele. Não é verdade? Então, quando ele encontrou Jesus, ele encontrou a sua identidade, porque Jesus revelou para ele. Muitas vezes o que eu entendo é que a gente não encontra a nossa identidade, nós não encontramos o nosso propósito, porque a gente anda confuso no meio de tudo isso. Certo? Nós andamos confuso. A gente acha que a gente vai encontrar o nosso propósito de vida, ou quem somos nós, a nossa identidade, ou o que eu nasci para fazer, em outras coisas, como o próprio povo fez aqui. O povo achava que Jesus era Jeremias, Elias, todas as pessoas que já morreram, sabe? Outros tipos de profetas. Então, muitas vezes a gente se perde procurando em outras coisas, sendo que a resposta da nossa vida está em Jesus Cristo. Então, quando eu encontro Jesus, quando eu descubro quem é Jesus de verdade, eu encontro o meu propósito. Muitas pessoas não encontram o seu propósito por esse motivo, pois não encontraram Jesus de verdade. Jesus diz assim, ó, como é que ele fala? Fugiu, mas daqui a pouco aparece de volta. Então, Pedro encontrou o propósito de vida dele em Jesus Cristo. O teu propósito de vida está em Jesus Cristo. A partir do momento que tu se entregar de verdade, a partir do momento que tu recebeu o Espírito Santo, a partir do momento que tu se realmente querer Jesus, encontrar Jesus, Jesus vai dizer, ó, tu nasceu para isso. Assim como eu. Eu não tenho dúvida de quem sou eu, para onde que eu vou e o que eu nasci para fazer. Isso não passa por dentro do meu coração, da minha mente, por nem um milésimo de segundo. Eu tenho certeza quem sou eu. Né? Então, entendeu? Pegou? Encontramos nosso propósito de vida a partir do momento que encontramos Jesus. E Pedro encontrou Jesus. E a palavra e o próprio Jesus Cristo deu a chave do reino. E disse que ele ia ser a igreja, ele ia começar a igreja. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não, o mal nenhum toca ele, pois ele se encontrou. Aí ele continua: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, pensa comigo. Ele ganhou, ele descobriu quem ele era e ainda um propósito. Deus deu uma chave para ele, sabe? Deu uma chave para ele seguir, ó. É isso aqui. Quer saber para onde tu vai? Pã. Então, continuando. Pedro encontrou o propósito dele. Ele que foi o cara que encontrou com Jesus e toda aquela coisa. Agora a gente vai lá para João 13:36. Aqui. Então, Pedro encontrou o propósito dele, não é verdade? E, ok, perfeito. Ah, Gerê, agora encontrei meu propósito de vida e acabou, e agora minha vida é maravilhosa. Desculpa dizer. Não. Tudo nessa vida tem os seus prós e contras, tudo nessa vida tem bons e ruins. O apóstolo Paulo dizia que quando o homem exterior dele se corrompia, o interior se renovava. Tudo tem dificuldade, não é porque nós viramos cristãos que agora nada vai nos acontecer, que nós não vamos ficar gripados, e como eu sempre venho dizendo, não, com grandes responsabilidades vem grandes batalhas também, né? Então, João 13:36. Perfeito. Pedro seguiu Jesus piamente. Continuando, 36 daí, ó. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vas? Jesus respondeu: Para onde eu vou, Pedro? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, olha o que disse Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então Pedro confirmou quem ele era lá atrás. Ele encontrou a identidade dele, ele encontrou o caminho dele, o propósito dele, e o perfeito foi perfeito. Não é bem assim. Então, Pedro perguntou para Jesus: para onde tu vai? Jesus disse: para onde eu vou, tu não pode ir agora, mas um dia irás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ele declarou: por ti darei a minha vida. Muitas vezes a gente já disse isso quando a gente encontrou Jesus, ou quando a gente está passando por muita dificuldade, sabe? Ou quando a gente está num momento de desespero, nós dizemos: Senhor, minha vida é tua. A gente vai te seguir pro resto da vida, vamos ser cristão e a gente vai te adorar e e aí acabou e é isso e pronto. Não é? A gente já disse isso lá atrás: Senhor, te seguirei para sempre. Assim como Pedro disse isso: te dou minha vida, Senhor, eu morro por ti. Já não dissemos isso? Já dissemos isso, eu já disse isso também. E Pedro também disse isso. Ó, Pedro, gente, ó. Pedro, a sombra dele, em Atos, a palavra descreve que quando Pedro ia passando, eles botavam os enfermos no chão e a sombra dele ia curando as pessoas. Ele que disse, Pedro andando viu um cara aleijado e disse: dê-me uma moeda. E ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o cara levantou e andou. Então Pedro tinha uma graça. Então, continuando. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Na minha tem um pontinho de perguntando, uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade,
Pedro confirmou que Jesus era o Filho de Deus, gente. Não é brincadeira, é um negócio. Ele era o Filho do Criador de tudo isso. E ele disse, tu és o Filho de Cristo. Te seguirei, darei minha vida por ti. E Jesus questionou ele, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não estiver negado por 3 vezes. Jesus afirmou, ele não disse talvez tu mude de ideia na hora que te acontecer, sabe, assim. E as coisas possam mudar e tu possa, né, refletir, eu tô te avisando agora. Sabe quando a gente dá conselho, ó, não vai por lá que tu vai sofrer? Sabe, a gente acredita que a pessoa vai acabar ouvindo isso, só que não é bem assim que funciona, né? Deixa eu achar aqui. Então Jesus afirmou isso, que não cantaria o galo 3 vezes, que Pedro negaria. E realmente aconteceu isso. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Até o Raul Seixas canta, né? Eu vi Pedro negar Cristo diante do espelho. Tipo assim, eu tô te falando e tu mesmo assim fez. Então, Pedro que tinha dito que Mestre, eu te seguirei, tu és o Filho de Deus Altíssimo, eu te darei a minha vida por ti. Negou Cristo 3 vezes. Assim como Jesus falou. Mas por que Jesus alertou ele? Pedro, tudo bem, eu já sei que tu vai me negar, não te preocupa. Eu já sei que tu vai errar. Só que, o que acontece quando a gente erra? Ainda mais com Jesus Cristo, né? A gente fica condenado. Quando a gente erra com a pessoa que a gente ama, a gente fica mal. Pelo menos um cristão tem que ficar, né? Tem pessoas que não ficam, mas um cristão tem que ficar. A gente fica mal, a gente fica triste. E tem gente que cai em depressão, infelizmente. E cai naquele ciclo, naquele buraco, naquela coisa, né? E acontece isso mesmo. Só que Jesus falou isso para ele não para condenar ele, mas sim para dizer, cara, tu é humano e vai errar. Tudo bem, eu já sei que vai acontecer. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente aceita Jesus e a gente diz que vai dar a vida para ele. A gente identifica que ele é o Filho de Deus Altíssimo e diz que nós daremos a nossa vida. Mas chega um certo momento da nossa vida, algum imprevisto, ou uma necessidade, ou um desejo forte para fazer outras coisas, a gente acaba negando Cristo, não é verdade? E a gente fica mal por isso, porque primeiro o inimigo, o diabo, o pé peludo, o tipinga, aquele que cada um quiser dar um nome, ou o maldoso, eu chamo de diabo mesmo. Primeiro faz tu pecar, tu cair, tu errar, depois ele te condena. Ah, mas a culpa é sempre do diabo? Não, às vezes o diabo nem mais faz força, a pessoa simplesmente vai, né? Mas a gente cai nesse condenação. E Jesus já sabe que a gente vai errar. Jesus já sabe que lá na frente talvez a gente vai negar. Talvez Jesus já sabe que... talvez não, ele tem certeza. Sabe que a gente diz que aqui hoje vai dar nossa vida, mas amanhã vai pegar de volta. A gente fazia um teatro na época, eu participava de um grupo missionário, que a gente entregava a nossa vida para Jesus no quarto em oração. Mas saía do quarto, passava, nós já pegava de volta. Nós já fazia tudo diferente. Nós já tinha um teatro que a gente ensinava isso, que era bem interessante. E realmente é verdade, muitas vezes a gente está no nosso quarto e entrega, mas saiu do quarto para fora, agora é comigo. Deixa que tudo funciona. E Jesus já sabe disso, que isso vai nos acontecer. Sabe? E a gente fica mal, a gente fica em condenação, né? Então agora a gente vai ler outra coisa para a gente entender os princípios de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que tu resgate a tua identidade. Eu quero que tu resgate o teu relacionamento com a palavra de Deus. Eu quero que tu resgate o teu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Independente de qual foi o teu pecado e o teu erro. Todos pecaram, a palavra de Deus diz, e todos foram descritos, abolidos, foram da glória de Deus. Mas graças a Jesus Cristo, sua misericórdia nos salvou. Entende?
Então, talvez a gente possa ter feito coisas, talvez não, a gente fez coisas, né? Se a gente for bem honesto com nós mesmos, que não agradaram a Deus, não agradaram a Jesus, mas Jesus já sabia. E olha o que ele faz com um grande amor, com um grande pai, com um grande homem que ele foi, um grande seguidor. Ele não pode, ele diz assim, mesmo que tu permaneça infiel naquilo que tu prometeu fazer, eu, Jesus, permanecerei fiel, porque eu não posso negar aquilo que eu sou. Eu sou um homem, Jesus é um homem misericordioso, amoroso, gentil. Gente, ele morreu por pecadores. Ele morreu por prostituta, ele morreu pelo cara na cruz. O que o cara, a palavra diz sobre o cara na cruz? É um ladrão. Pena de morte na época de Jesus Cristo tinha pro ladrão. Boa noite, brother. Amém? Então, sabe, um ladrão, o que o ladrão vem causar? Se não roubar, matar e destruir. E Jesus morreu pelo ladrão, gente. Aquilo que a gente abomina, aquilo que a gente joga pedra, aquilo que a gente hoje destrói, Jesus morreu. Mas Jesus é Jesus, nós é nós, né? Então, só que nós temos os nossos erros também. Não é verdade? Mas se tu se desviou, se tu se desorientou, se tu seguiu outro caminho, se tu... Cara, não, o nome que tu quiser dar, dá de voltar de novo, dá de retornar. Então, eu gostaria de pegar João 21. Nós vamos ler ele até o final. Tá? Para quê? Para a gente entender um princípio do reino de Deus. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com estar na igreja ou não estar na igreja. Isso tem tudo a ver com teu relacionamento com Deus. Sempre digo isso, não adianta eu estar numa igreja e não ser aquilo que eu digo que eu tenho que ser. Deus sabe de tudo. E às vezes eu não estou, Deus sabe de tudo e eu sou um bom cristão. Então, João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez a seus discípulos no mar da Tiberiades, e manifestou-se assim. Jesus apareceu depois que se foi crucificado e ressuscitou, tá? Depois se manifestou-se Jesus outras vezes. Isso quer dizer que ele apareceu outras... Amém, que bom. Sabe? Jesus apareceu outras vezes aos seus discípulos. Estava junto Simão Pedro. 2, tá? Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Dídimo, de Natanael, que era de Cananéia da Galileia. Os filhos de Zebedeus, Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu. E outros dois dos seus discípulos. Tinha mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro. Presta atenção, gente, por favor. Presta atenção, que é importante. É muito importante. Disse-lhe Simão Pedro. Vou pescar. Ué, peraí. Pensa comigo. Pedro descobriu quem era Jesus Cristo. Descobriu o propósito dele. Jesus disse assim para Pedro a primeira vez. Passou Jesus e disse para Pedro, isso é o máximo de peixe que tu vai poder pegar. Vem, me siga que tu vai ser pescador de homens. Tu vai ser meu discípulo, tu vai ser pregador, tu vai ser... Jesus quis isso da vida de Pedro. E Pedro disse que seguiria, né? Nós vimos lá atrás. Eu darei minha vida por ti, Jesus. Mas aqui ele estava indo pescar. Que loucura, né? Então, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe ele, disseram-lhe eles, os discípulos que estavam junto, também nós vamos contigo. Então, o que eu entendo aqui? Pedro era líder. Certo? Amém? Depois vai estar gravado, tu curte ali, amigo. Tu fica na paz aí, bom trabalho, sucesso na tua empreitada aí. Deus abençoe. Beleza? Então, fazer uma propaganda ali pro meu amigo. Quem quiser um X-salada aí do Cris, só entrar em contato com ele aí. É um X bem gostoso, eu comi mesmo.
Bem bom mesmo. Parabéns pelo trabalho. Então, Pedro disse, vou pescar. E os discípulos foram atrás. Então, a liderança estava corrompida, o líder estava fraco. Por isso que a gente tem que permanecer forte, porque senão outras pessoas vão vir atrás. A gente vai levar pessoas junto com nós. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Opa! Outra coisa que eu aprendo. Eu sei que é difícil. Quando a gente está fora do nosso propósito, quando a gente está fora do foco, do caminho, quando a gente está fora de foco, quando a gente está desorientado espiritualmente, nada que a gente põe a mão dá fruto bom. Entende? Quando a gente está fora do nosso propósito, a gente faz. Sabe quando o lenhador vai serrar a tora? Mas às vezes, em vez de ele serrar a tora, ele serra só a serragem. Pega a serragem do chão e serra de novo. Não produz. Não gera fruto. Não evolui. Por quê? Ele está fora do propósito dele. Ele está fora do foco dele. Ele está fora daquilo que ele se propôs a fazer. Daquilo que ele disse lá atrás. Daquilo que nós dissemos. Então eu entendo que quando a gente não está produzindo fruto, é porque a gente está fora do foco de Deus. Continuando. E sendo já manhã, isso quer dizer que eles ficaram a noite inteira pescando. Já era manhã. Jesus se apresentou na praia. Jesus, depois de ter ressuscitado, se apresentou na praia. Mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Olha Jesus com o senso de humor dele. Responderam-lhe, não. Por quê? Não pegaram nada. E ele lhe disse, lançai a rede para a banda da direita do barco. E achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Quando tu está focado com Jesus Cristo, quando tu busca Ele, Ele vai te dizer onde tu jogar a tua rede e a tua rede vai vir um monte de peixe. Importante ter esse relacionamento com Ele. Joga para o outro lado a rede, gente. Se não está dando fruto de um lado, joga para o outro. Pergunta a Jesus, não está dando fruto, o que eu faço? Aí tu vai primeiro pensar como um bom ser humano. Por que eu não estou dando fruto? Estou fora de foco. Estou fora da orientação divina de Deus. Compreende? Estou fora da orientação divina de Deus. Porque quando tu estiver debaixo da orientação divina de Deus, tu vai pegar peixe. Jesus veio e disse, cara, tu jogou a rede a noite inteira pro lado errado. Joga pro outro. E diz a palavra aqui, né, que eu não minto, que não podiam puxar a rede. Por quê? Voltaram. O foco é Jesus. O cara é Jesus. Aí deu fruto. Então, aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro. Aquele Jesus que Jesus amava muito era João. Como eu digo sempre, Jesus não tem filhos prediletos, mas tem filhos dedicados. E João era muito dedicado. A Pedro, é o Senhor! Ele reconheceu Jesus na hora. Pai, é Jesus, milagre. Olha só. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava peladão. Estava nu. Sem roupa. Se vestiu, né? Porque ninguém merece também, né? Desculpa. E lançou-se ao mar, bem na abraçada. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 cocovados, levando a rede cheia de peixe.
Nós vamos atrás de Jesus, mas a rede vai com nós. Olha que interessante. Outros discípulos foram, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pães. Jesus olhou para os discípulos, olha, pensa comigo, lá em cima, e disse assim: rapazes, senhores, tem algo para comer? E eles disseram não. E chega ali, Jesus está fazendo uma peixada, gente. Olha aqui. E logo que desceram, 9. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pães. E um pão. Então Jesus já estava comendo. Jesus só quis tirar com a cara deles assim: pegaram alguma coisa? Eu tenho certeza que não. Porque vocês estão fora do meu propósito. Vocês estão fora de foco. Vocês estão fora da minha boa e perfeita vontade de Deus. E não pega nada mesmo. E se pegar, talvez não vai dar um fruto bom dentro do meu coração. Digo isso com toda a propriedade. Porque é verdade. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes agora. Trazei 2 peixes que agora apanhastes. Tipo assim, agora vocês têm peixe. Graças a mim. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Querido, com Jesus a tua rede não se rompe. Tu vai buscar tanto, tu vai dar tanto, tu vai ser tão... Eu não digo isso só na área financeira, eu digo em todos os aspectos da nossa vida. Que nada vai te separar. Que nunca vai romper. Mas tem que estar no foco. Tem que estar no foco. Disse-lhe Jesus: vinde jantar. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque ainda não tinham certeza. Porque Jesus estava com um corpo glorificado, com um corpo diferente, como diz a palavra de Deus. Sabendo que era o Senhor, mas eles sabiam que era o Senhor. Tipo assim, só o Senhor faz esse tipo de coisa. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de terem ressuscitado dos mortos. Entende aqui a confirmação daquilo que eu estava falando? Já era a 3ª vez que Jesus já tinha voltado, falado com os discípulos, aparecido para eles. Então por que Jesus apareceu? Porque ele estava fora de foco. Então deixa Jesus aparecer na tua vida. Ele está lá, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Entende? Jesus está ali, gente, voltando. Jesus está sempre ali. Abre a tua porta. Depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas. Por isso que ele fala Bai Jonas. Por quê? Filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Aqui é a resposta daquilo. As pessoas perguntam: será que era sobrenome? Não, era tipo, diz assim, Gerê, filho da Rosa. Né? Filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Tipo, olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama mais que esses caras que estão aqui? Mais que João, mais que Pedro, mais que Tiago, mais que Tomé? Mais do que esse? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro respondeu: sim, eu te amo. Continuando, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tomou a lhe dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez:
Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, ama-me? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes tudo. Tudo. O Senhor sabe tudo. Não se condene, querido. Não se preocupe com os teus erros, os teus, sabe? As tuas dificuldades ou aquilo que tu cometeu lá atrás. A gente vai cometer um monte de erro para frente ainda. Aí, o que diz ele? Fugiu aqui. Terceira vez. Ama-me? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outros te cingirão e te levará para onde não queres ir. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele? Alguém? Por quê? Pedro negou Cristo 3 vezes. E estava morrendo. Diz um estudo teológico que isso já tinha se passado 1 ano. E Pedro estava caído de depressão, querendo ou não. Ele estava muito triste porque negou Cristo. E ele ainda pensa assim, pô, ele me avisou e eu caí. Estava triste porque prometeu lá atrás seguir o Senhor. Prometeu dar a vida para o Senhor. E chegou na hora do vamos ver. Ele disse, eu darei minha vida por ti. Chegou na hora do vamos ver, os caras vieram, queriam prender Pedro. E digo, não, eu não conheço esse cara. Eu nunca o vi. 3 vezes ele fez isso, Pedro. Então na hora do apuro, o ser humano tem a tendência a se autodefender. A gente tem a tendência a se proteger. A gente tem a tendência a mentir. A gente tem a tendência a preservar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa... E tudo bem, faz parte da nossa humanidade. Jesus já falou que Pedro ia negar porque ele sabia, Pedro, lá atrás tu vai se defender. Lá atrás tu vai se defender, então fica tranquilo, eu já sei. Por isso que Pedro declarou, tu sabes tudo. Querido, Deus sabe tudo sobre a tua vida. Desde quando tu nasceu até o dia que tu vai morrer. Deus sabe tudo. Tudo. Não tem algo que a gente possa esconder de Deus. Não tem. Então, se tu estás triste, se tu se desencontrou do reino de Deus, se tu se perdeu no caminho, se tu foi para um lado oposto e tu acha que a tua vida não sabe? Não estamos falando de igreja, não estamos falando de instituição, não estamos falando disso, nós estamos falando do reino de Deus, que é algo espiritual, não físico. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça e paz. Então, estamos falando de algo espiritual. Se tu se desencontrou e lá atrás tu tinha prometido cumprir algo para Deus, para Jesus, volta. Começa de novo. Não desanima. Começa, tente outra vez. Raul Seixas já cantava, tente outra vez. A canção não está perdida. Na verdade, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Levante sua mão sedenta e continue a caminhar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Porque não aguenta. E há uma voz dentro da gente falando, vem meu filho. Volta. Continua. Tudo bem. Teus pecados foram perdoados na cruz já. Eu estou de portas abertas para que tu possa vir. Entende? A Bíblia mostra a falha de vários homens, de vários pecadores. O rei Davi pecou várias vezes, ainda pegou a mulher do próprio soldado. E em Mateus 1 ele fala isso. E o rei Davi gerou a Salomão com Betseba, que era a mulher de Urias. Leia lá, Mateus 1, as pessoas não
Leia a genealogia de Jesus, Mateus 1 diz, por que isso? Mas vai ler e vai entender, sabe? Entende? Se tu se desviou, se tu se desencontrou, se tu tá seguindo outro caminho, continua. Deixa. Não te afunda mais. Volta. Ou aquele Thales Roberto cantava, eu vou voltar pra casa do pai. Então, gente, sabe a parábola do filho pródigo? Jesus estava falando para Pedro e para Mateus. Que o filho pródigo, eu não vou ler pra gente não se alongar. Pediu pro pai, pai, eu quero minha herança. Pegou a herança, pegou o dinheirinho, o trocadinho e ó, foi pra festa, foi pra farra. Gastou tudo. Chegou lá, tava comendo, a palavra diz isso, com os porcos. Brigando com os porcos a comida. E ele diz, pô, até um servo do meu pai come melhor que esses caras aqui. Eu vou voltar pra casa. E voltou. O que aconteceu com o pai? O pai disse, não. Pegou o dinheiro, te vira. Tá ferrado, não quero mais tu aqui. O pai viu o filho vindo de longe. E disse, uau, lá veio o meu filho. Pegou uma capa, pegou um anel, pôs no dedo e disse, meu filho, seja bem-vindo de volta para casa. E fez uma festa ainda por cima. Fez uma festa porque ele estava perdido e voltou para casa. Olha o amor de Deus por nós. O filho teve a consciência de voltar, mas estava na merda, não vai voltar? O cara na merda, o cara promete para Jesus tudo. Não é verdade? Mas olha o amor do pai. Então o pai sempre vai estar disposto a nos perdoar. A partir do momento que a gente se arrepender e dizer assim, me perdoa que eu quero voltar para casa. E ele vai preparar um banquete, porque diz a palavra que o céu faz festa quando um pecador se arrepende do seu pecado. Claro que vai gerar batalha entre outros irmãos, né? Como diz a própria palavra, ele diz, pai, eu sempre estive aqui, tu nunca matou um cordeiro para mim, eu nunca fiz nada que esse sem vergonha, que esse cara ruim fez. E tu nunca me deu nada. E para ele, que é um bosta, gastou todo o teu dinheiro, tu ainda deu um anel, ainda fez uma festa. A gente tem que tomar cuidado com a nossa perfeição, a nossa santidade. Ó, eu sou mais santo do que tu. Ó, pecador, afaste de mim, não. A palavra de Deus diz que o céu é dos pecadores. Compreende? Então, vamos cuidar com a nossa autojustiça e vamos receber. Compreende? Deus sempre vai estar de braços abertos para nós. Então, eu entendo isso. Jesus quebrou uma maldição. Quando ele disse para Pedro e perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse, tá bom, eu vou. E quebrou uma maldição. Disse Pedro, tu me ama? Tu me negou 3 vezes lá. Eu tô te mostrando aqui que tu confirmou 3 vezes para mim que tu me ama. Então, cara, esquece o passado, segue a tua jornada. Porque tu nunca vai pescar mais que isso aqui. Tu nasceu para isso. Então, o que eu aprendo? Eu encontro a minha identidade, o meu propósito, quando eu descubro Jesus. E Jesus me dá algo para me cumprir com o meu propósito. Então Deus te deu algo. Eu não sei qual é o teu algo. Eu não sei se tu é um médico, que Deus te abençoou com o dom de ser médico e da medicina. Eu não sei se tu é empresário, não sei se tu é lavador de carro, entregador de X, chapéu. Eu não sei o que tu faz, o que vocês fazem, eu não sei. Deus sabe. E cada um de nós temos um dom. Todos nós temos um dom que Deus nos deu. E nós temos que abençoar Deus com o nosso dom, independente. Ah, direito, está dizendo que eu tenho que ser pregador? Não, estou dizendo que a gente tem que cumprir um mandamento maior de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento do reino de Deus é esse, amar. Esse é o maior dom que Deus nos dá. Ele disse, e nisso conhecerão os que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo.
Pronto, Zé Fini, amar. Então, todos nós é o nosso dom. Claro, Deus dá dons, dá. Quem quiser ler Mateus, em Coríntios 12, sobre os dons. Mas o maior dom é do amor, que ele fala em Coríntios 13. Então, Jesus quebrou a maldição de Pedro. Deixa Jesus quebrar a tua maldição também. Deixa Jesus quebrar e te mostrar que tu é filho dele, que tu pode voltar para casa e que tu pode restituir a tua família, que tu pode restituir a tua jornada, o teu propósito, a tua caminhada. Sabe? Deixa, essa é a mensagem que Deus tem posto. Deixa Jesus transformar. Esquece o passado, esquece os erros. Esquece aquilo que tu fez de errado. Sabe? Volta para casa. Se reconcilia com Deus. Sabe? Ó, Jesus disse que quando orardes, entra para dentro do teu quarto. Então faz isso hoje. Entra para dentro do teu quarto. E ora a Deus em segredo. E diz: Pai, eu pequei contra ti. Eu me desviei do meu propósito. Eu perdi o foco. Mas eu estou disposto a começar de novo. E eu quero começar de novo. E eu quero me entregar de novo. O rei Davi dizia assim, ó: Senhor, renove em mim a alegria da tua salvação. Por que ele queria renovar? Porque às vezes a gente cai na rotina e acaba se esquecendo do reino de Deus. Se envolvemos com os negócios dessa vida e esquecemos. Só que o apóstolo Paulo diz que ninguém que se envolve com os negócios dessa vida é apto para o reino de Deus. Então, o que ele quis dizer com isso? Não que a gente não tenha que trabalhar, não que a gente não tenha que cumprir com as nossas obrigações, mas aí ele quis dizer assim: não se desenvolva, não se perca, não se perca. Continua buscando o reino de Deus. Gente, olha, eu poderia ficar falando por muito tempo sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre tudo que ele fez por nós. Mas o nosso tempo é curto, não é verdade? O que eu quero dizer? Siga em frente, sabe? Siga em frente. E possa contar comigo, possa contar com as minhas orações, com a da minha família, possa contar com a gente por que precisar, para orientação, para aconselhamento. Pede ali. Eu mudei o meu número para outra operadora, porque a minha operadora estava meio ruim. O número ainda existe, tá? Tá com a Dani. O número existe, só que o meu WhatsApp é outro agora, porque eu precisei mudar. Então, ou envia para nós aí pelo Facebook mesmo, a gente te busca. Quem quiser uma oração, quem quiser um tempo na sua casa, a gente pode estar lá, tá? Para te ajudar a se reconciliar, a voltar a ter foco. E acabou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Dizer que o amor de Deus é imenso. E uma coisa, gente, eu aprendi: do reino de Deus a gente nunca sai. Nós saímos da instituição, nós saímos da igreja, nós saímos dos vínculos humanos. Mas do reino de Deus jamais sairemos. Entende? Então não se perca. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso tempo. Beleza? Amém? Glória a Deus. Tamo junto. Amém. Glória a ti, Jesus. Graças, Senhor, ao teu reino. Graças à tua misericórdia, Jesus. A tua misericórdia que é imensa, Senhor, que é infinita por nós, Senhor. É tão infinita que a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Quer dizer que todos os erros que eu cometi hoje, tu vai me perdoar pela manhã, porque a tua misericórdia, tu é misericordioso, tu é justo, tu é verdadeiro. Por que tu é misericordioso? Porque tu conhece o nosso coração e sabe da intenção dele. Tu sabe do que cada um passou, tu sabe do que cada um sofreu, tu sabe por que a gente se desorienta, assim como Pedro. E tu, como um bom Deus, como um bom Pai, tá ali para nos perdoar, nos orientar e dizer: volta que eu tô aqui contigo. É sobre isso, Senhor, que a gente quer nos apegar, Senhor. Nós queremos se apegar sobre o teu sacrifício, Senhor, que foi maravilhoso por nós. Nós não queremos nos apegar às nossas idiosincrasias, às nossas dificuldades ou aos nossos pecados.
Que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Começa de novo, deixa fazer tudo de novo. Se apega de novo a Jesus, porque as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Senhor, eu peço que você abençoe o lar de cada um. Eu peço que você abençoe as obras das mãos de cada um. Eu peço que você abençoe, Senhor Jesus, e dê um bom entendimento, um equilíbrio mental, um relacionamento espiritual contigo, Senhor. Que teu Espírito Santo seja companheiro de cada um, Senhor. De cada um, teu Espírito Santo seja companheiro de cada um. E que teu Espírito Santo possa nos tocar, possa transformar, possa curar os corações magoados, possa curar a mente, possa curar, Senhor, qualquer tipo de ferida. E se alguém está se condenando, Senhor, por ter pecado, ter errado demais, que você perdoe e que essa pessoa possa receber, Senhor Jesus, o teu amor, Senhor, e o teu perdão. Porque muitas vezes na maior parte da nossa vida, a gente acha que a gente não merece o teu perdão. E nós não merecemos mesmo. Mas não é por merecimento que você nos dá. É porque você nos amou. Você disse que você nos amou primeiro. Então, Senhor, que a gente possa receber o teu amor. E que a gente possa voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Acabou. Terça-feira tem mais. Beijos. Abraços. Tamo junto. E é isso aí, ó. Lembra-se. Viu o nosso vídeo aqui. Entra lá no nosso canal no YouTube. Por favor. É de graça. Clica lá em gostei. Se tu não se inscreveu, se inscreva. Que assim ajuda nós a ter um bom nível lá no YouTube. E assim a gente continua propagando a nossa mensagem. A mensagem que Deus pediu. Concedeu as nossas mãos para a gente poder propagar, beleza? Deus abençoe vocês. Tamo junto nessa jornada pelo reino de Deus. Beijo. Tchau.